Tem uma palavra hoje aqui. Olha. Olha para o teu irmão que está ao seu lado aí, dá uma risada para ele. Dá uma risada para ele. Vamos começar rindo, né? Nós estamos na casa do Pai, não é verdade? Na casa do Pai diz que há abundância de quê? De alegria, não é? Abundância de alegria. Então nós temos que estar alegre, não é? Que depois que Deus vai falar, eu não sei como é que vai ser, mas agora é importante a gente estar feliz, a gente estar alegre. Amém? Eu vou pedir que você abra comigo uma palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso número 19. Jeremias capítulo 15, verso 19. Essa é uma palavra do Senhor falando com o seu profeta, o homem de Deus, que Deus tinha levantado no seu tempo. Amém? Olha o que diz a palavra. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil. Serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo, como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos e livrar-te-ei das garras dos violentos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com você nessa noite sobre esse tema aqui, ó. Separando o precioso do vil. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça. Paizinho querido, nós te louvamos e nós te engrandecemos nessa noite. Nós já te adoramos nesse culto, Senhor. Já expressamos o nosso amor, a nossa fé, por tudo aquilo que representa a nossa vida diante de ti. Agora, Espírito Santo de Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Usa o teu servo nessa noite, para que ele seja um canal de bênção na vida de todos nós. Eu entrego nas tuas mãos a tua palavra, para que ela encontre guarita, ela encontre refúgio nos nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor. Eu preciso de ti mais uma vez nessa noite. Seja o Senhor a tomar a minha vida de uma forma maravilhosa nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jeremias foi um grande profeta. Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Deus já enxergava Jeremias antes dele nascer. Olha como esse Deus é poderoso.
Deus contemplou a vida desse homem. Jeremias foi chamado para profetizar em Judá, no Reino do Sul. Esse foi o chamado de Deus para falar àquele povo, um povo duro, um povo obstinado, um povo que não queria ouvir o recado e a palavra do Senhor. Naqueles dias, foram dias difíceis para o profeta, porque ele falava, e o povo ridicularizava Jeremias. Ele falava, e o povo não dava ouvidos à sua voz. Ele ministrava aquilo que Deus queria passar para o povo, mas o povo estava longe para ouvir o recado e a mensagem do Senhor. Quando a gente chega aqui nesse capítulo, Deus tinha ordenado que levaria o povo cativo, levaria o povo para uma terra diferente, seria agora o cativeiro babilônico. Deus levaria o povo, porque o povo não estava disposto a ouvir a sua voz. E a partir daqui, Jeremias sempre foi um homem ousado, sempre foi um homem que questionava, que ia a fundo as coisas que Deus falava. E ele chega para Deus, depois que Deus falou que levaria o povo ao cativeiro, ele chega para Deus e fala: olha, Senhor, não deixa que seu povo vá. Senhor, tu é Deus dos céus, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. E Jeremias, ele faz isso 3 vezes, pedindo a Deus que tivesse paciência com o povo, que perdoasse o povo, que fizesse com que o povo não fosse para o lugar que ele queria levar. Aí, nós vemos que nesse momento, você vê a resposta de Deus. Capítulo 15, verso 1, acompanha comigo. Disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Olha como estava o coração de Deus com respeito àquele povo. Deus estava verdadeiramente focado em levar aquele povo daquele lugar. Jeremias bem que tentou, 3 vezes, clamou, buscou, mas Jeremias, ele não aceitava aquilo que estava acontecendo na sua própria vida. Ele via que o povo que não aceitava a sua mensagem, o povo se levantava contra Jeremias. O povo falava mal de Jeremias. O povo dizia coisas de Jeremias. O povo queria ver Jeremias ridicularizado. O povo não queria ouvir mais esse homem. Aí Jeremias, ele chega para Deus e começa a falar. Verso 14: levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderás. Irmãos, Deus estava completamente ciente do que ele iria fazer. Mas Jeremias, ele não aceitava que a sua vida fosse levada
por tudo aquilo que ele estava passando. Na cabeça de Jeremias, ele fez o que Deus mandou, ele procurou exercer a sua função de profeta, mas Deus não ouvia a oração de Jeremias. Senhor, já que tu não ouve o povo, ouve a mim. Deus falou, não. Então, Jeremias, ele faz a seguinte declaração. Verso 18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Olha a profundidade da oração de Jeremias. Jeremias agora ele está em dúvida. Jeremias agora está com o coração dilacerado. Ele está com o seu coração sedento. Sim. Obrigado, irmã. Mas ele tem um coração agora revoltado, questionador, murmurador. Então ele deixa com que o seu coração agora, com que a murmuração, a reclamação, a ira comece a tomar conta dele, porque Deus não ouve a oração dele. Aí o Senhor chega para Jeremias e diz assim: se tu se arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Gente, você percebeu uma coisa? Que Jeremias já não estava mais na presença de Deus. Se te arrependeres e voltares, então estarás diante de mim. A pergunta que eu vou fazer para você nessa noite: o homem é profeta. Qual o pecado de Jeremias? O que ele fez de errado? Jeremias não matou, Jeremias não roubou, Jeremias não fez coisas erradas. Jeremias simplesmente abriu a sua boca para falar coisas vãs, coisas inúteis, porque Deus não estava ouvindo a sua voz. Igreja, me veio ao meu coração nessa noite, meditando a palavra de Deus, quantas vezes nós achamos que estamos na presença de Deus. Para pensar comigo. Você já parou para pensar que nós podemos estar fora da vontade do Senhor? Fora da presença de Deus, pelo fato de a gente abrir a nossa boca e questionar muitas vezes a Deus? Para pensar. Por que eu passo tantas lutas? Por que eu estou vivendo esse momento tão difícil muitas vezes? Você já parou para pensar que o pecado de Jeremias foi falar coisas que não devia? E Deus disse para ele: se tu não se arrepender, tu está fora da minha presença. Às vezes a gente tem esse conceito: eu estou bem com Deus, as coisas estão ótimas comigo, não é? Eu estou bem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço, eu sou
crente fiel, eu estou todos os domingos na tua casa, mas o profeta exercia o seu ministério, o profeta falava de Deus, o profeta dizia as coisas que Deus mandava, e de repente Deus olha para o profeta Jeremias e fala: Jeremias, você está fora. Se tu não voltar, se tu não te arrepender, eu não te recebo, eu não vou ser contigo. Irmãos, quantas vezes isso acontece com a gente? Palavras ofensivas que dizemos, palavras que destroem, palavras que não aceitam o jeito de viver seu. Quantas vezes a gente diz: Senhor, tu me abandonou, Senhor, tu não mais ouve a minha voz, Senhor, tu esqueceu de mim, Senhor, tu não está mais olhando para aquilo que eu quero, que eu preciso, Senhor, tu não está fazendo aquilo que eu necessito. E muitas vezes Deus olha para essas nossas orações, Deus olha para essas nossas murmurações, e nós estamos fora da presença de Deus. Achamos que está tudo bonito, achamos que estamos bem, achamos que estamos diante da presença do Senhor quando a gente está longe, quando a gente já deixou passar. Por quê? Nós falamos coisas que não devíamos, como Jeremias falou. Olha o que Deus falou aqui: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil. Esse é o nosso tema hoje. Se tu conseguir separar o precioso do vil. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós misturamos o precioso com o vil. Nós não nos preocupamos em saber se nós estamos separando o precioso do vil. Jeremias misturou. Uma hora ele adorava a Deus, ele falava do Senhor. Olha o que ele diz aqui no verso 14: levar-te-ei, no verso 16, achadas as tuas palavras, logo os comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Maravilha de oração. De repente ele chega no 18 e começa a falar que Deus era um ilusório ribeiro, que Deus era como águas que se enganam. No capítulo 20 Deus fala assim: tu me iludiste, Senhor, tu me enganaste, Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, essa palavra é para você refletir na semana, não é só para hoje não. Nós precisamos começar a separar o que é precioso, o que é vil. E o que é precioso? Aquilo que é valioso, aquilo que é estimado, aquilo que é a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente mistura com o vil. Precisamos separar daquilo que é santo do profano. E às vezes a gente usa as duas coisas. Imagina aquela mãe, aquele pai de família, que simplesmente: pastor, o que é que tem? Não tem nada demais. Minha filha vai ter um Halloween lá na escola. Eu já comprei até uma roupinha de bruxa para ela. E ela vai dançar lá. Não tem problema, pastor. Qual é o problema? Você acha que não tem problema? Você botar tua filhinha vestida como uma bruxinha? Quantas coisas que nós estamos misturando
o precioso com o vil. Hoje somos bênção dentro da igreja, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos lá fora, aceitamos aqueles DVDs, aqueles CDs malignos, aceitamos aquelas músicas profanas, aquelas coisas. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Estamos misturando o precioso com o vil. E o que Deus falou aqui é que se o profeta não separasse e se apartares o precioso do vil, se tu apartares o precioso do vil, tu vai ser boca de Deus. Olha o que Deus está falando. Se tu conseguir separar isso disso, aquilo que tu falar, a pessoa vai te ouvir. Você vai ser bênção de Deus, porque através da tua boca você vai fazer milagres. Deus vai te usar, Deus vai te levar a lugares, Deus vai fazer através da tua vida alguém tão especial nessa obra. Aleluia! Mas hoje, a gente está deixando o mundo entrar dentro da nossa vida. O mundo está entrando. E de repente a gente pensa que a gente está na presença de Deus. O profeta Jeremias, homem sério, homem que pregava, homem que orava, homem que fazia a obra, teve um pequeno deslize numa oração. As palavras que ele disse, Deus não aceitou. Se tu não se arrependeres, Jeremias, se tu se arrependeres, eu farei voltar a estar diante de mim. Irmãos, a coisa mais importante é nós estarmos na presença de Deus. Não existe algo mais importante do que isso, irmãos, para nós. Eu e você precisamos estar na presença de Deus. O inimigo trabalha para você sair fora. O inimigo trabalha para que você não seja um instrumento do Senhor nas suas mãos. E essa palavra nessa noite nos leva a pensar: será que estamos na presença do Senhor? Será que temos conseguido separar o precioso do vil? Olha, Adão e Eva tinham tudo, mas negligenciaram o que Deus falou. Preferiram ouvir a voz de fora. E caíram. Olha Sansão. Os pais de Sansão eram cristãos e tinham dito para Sansão: Sansão, não case com mulher que não é da linhagem de Deus. Sansão casou. Você viu o que aconteceu? E tantos outros exemplos que a gente poderia estar aqui falando e ministrando ao nosso coração. Agora, é importante nós sabermos que eu e você estamos aqui nessa caminhada e precisamos entender que estar na presença do Senhor é a realidade mais importante para nós.
É a realidade que vai nos abençoar. Porque há promessas de Deus aqui para aquele que conseguir separar o precioso do vil. E aqui Deus fala assim, ó: portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, e eu te farei voltar, e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Então eu porei o quê? Eu porei diante de ti esse povo como o quê? Forte muro de bronze. Primeira promessa do Senhor. Quando a gente consegue voltar para a presença do Senhor, quando a gente entende e consegue separar o precioso do vil, Deus está falando: olha, tu vai ser como um muro de bronze diante das pessoas. Sabe o que ele está querendo dizer? Você consegue derrubar um muro de bronze? Ninguém consegue. Deus está dizendo exatamente assim, que nós estaremos diante das pessoas, mas elas não vão te derrubar. Você vai ser como um muro de bronze. A sua fé, a estabilidade, a segurança vai estar diante de você. Deus vai estar te sustentando nesse tempo. Deus vai estar nos conduzindo. Pode vir falar palavras que forem ofensivas, podem vir dizer coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério. Você vai ser como um muro de bronze, você não vai ser atingido, mas você vai estar na presença do Senhor, e na presença do Senhor você vai abundar com alegria, mesmo na prova, mesmo na tribulação, mesmo nos momentos mais difíceis, porque o Senhor vai nos sustentar. Aleluia! Que coisa linda, irmãos! Se tu voltares, o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas ele diz mais: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Que promessa maravilhosa para a nossa vida. Tem um muro de bronze diante de você. O inimigo não pode fazer nada. Ele vai olhar e vai ver que você se tornou uma pessoa resistente a toda e qualquer levante do inimigo. Sabe aqueles momentos que você ouve algumas palavras e muitas vezes a gente se deixa levar por elas e a gente fica deprimido, a gente fica chateado, a gente fica angustiado. Aqui não. Deus está dizendo que você vai vencer esses momentos. Você vai conseguir enxergar a presença do Pai. Você não vai desanimar, você não vai se entristecer, você vai vencer nessa caminhada. Mas tem mais. Eu te porei com esse povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Olha que promessa linda. Eles podem até tentar. Você se lembra da mulher de Potifar? Não prevaleceu contra José.
Ela tentou destruir a vida desse homem de Deus, mas não prevaleceu. Olha o faraó, tentou contra Moisés, mas não prevaleceu sobre ele. Olha Jericó, muros altos, muralhas terríveis, mas não prevaleceu contra Josué. Irmãos, Deus está prometendo promessas aqui maravilhosas. Aquele que voltar à presença do Senhor e entender o projeto que Deus tem comigo e com a sua vida. Ele está dizendo mais. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Deus está falando para aquelas pessoas que estão amarradas, se sentem presas pelo inimigo, se sentem trancadas, não conseguem fazer nada. Irmãos, quando você vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, você vai ver que Jesus, Ele nos deu autoridade sobre o seu nome. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão enfermidades, em meu nome. Mas por que isso não acontece comigo e com você? Se Deus já ministrou a palavra, já deixou essa autoridade do seu nome, muitas vezes a gente ora e parece que a gente está tão distante de Deus. Já sentiu assim? Muitas vezes você ora e você não entende por quê. A palavra diz uma coisa e você não consegue exercer a autoridade que a palavra te constitui. Por quê? Porque nós estamos misturando o precioso com o vil. Não estamos separando aquilo que Deus quer de cada um de vocês. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão valorizando isso. Deus não pode operar através de um vaso que se coloca santo diante dele. Deus não pode realizar através da nossa vida se nós não estivermos em comunhão com Ele. Às vezes nós estamos como Jeremias. As nossas palavras têm feito a diferença. Chegamos em casa, muitas vezes murmuramos, muitas vezes falamos coisas ofensivas para nossa esposa, para os nossos filhos, não é? Falamos coisas que não devíamos e Deus só está ali, ó. A gente está esquecendo. Foi o que Deus falou para Jeremias: Jeremias, você tem que separar, homem. Você quer ser usado como profeta de novo? Tu tem que entender o que é ser precioso e não ser vil. Não usar palavras vãs. A ideia aqui, irmão, do vil é usar palavras vãs, palavras que destroem, pensamentos que destroem, coisas que aniquilam. Quando não perdoamos, quando não deixamos que o Espírito Santo trabalhe dentro do nosso coração, da nossa alma. Nós achamos que está tudo bem.
E de repente, a gente olha para a gente e vê, meu Deus, eu preciso voltar. Ou eu sou quente, ou eu sou frio. Porque o morno, Deus não aceita. Ou eu sou, ou eu não sou. Deus não aceita duas coisas. Jesus está nos chamando nessa noite para uma reflexão. Eu quero ir para o céu, você quer? Amém? Todos queremos. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver. E Jesus disse uma coisa interessante, que pelas nossas palavras nós seríamos o quê? Justificados. Mas pelas nossas palavras nós também seríamos condenados. A nossa palavra, hoje, no nosso tempo, está prejudicando o nosso crescimento. Uma geração inteira murmurou no deserto contra Deus, e Deus não deixou essa geração entrar na terra prometida. Uma geração inteira, mais de 2 milhões de pessoas, irmãos, não é 1, não 2 e não 3, porque começaram a murmurar, mas a terra lá é assim, a terra lá tem gigante, a terra lá tem cidade forte, a terra lá não é do jeito que a gente esperava. Desanimou o povo todo. Os espias, 10 espias. Deus falou assim: todo o povo pode voltar para o deserto. Josué e Caleb se levantaram, tentaram contornar aquela situação. Não, nós vamos conseguir, nós vamos chegar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, nós vamos vencer os inimigos. Deus chega e fala: Josué e Caleb, vocês vão, mas esse povo todo aqui, vai voltar para o Egito. Morreram 2 milhões de pessoas no deserto, porque voltaram sem a presença de Deus. Já não tinha mais a nuvem que protegia, já não tinha mais o fogo que acompanhava o povo. Pereceu todo mundo no deserto. Pelo quê? Pela boca. Irmãos, é muito sério. Essa palavra de hoje é uma palavra que a gente tem que refletir a semana toda. Porque muitas vezes, por causa dessa mistura, Deus não aceita desse jeito. Por causa disso, às vezes a gente não está tendo as nossas orações na presença de Deus. Às vezes Deus não está recebendo, porque a gente tem sido muito ofensivo nas nossas palavras. Perdoa aquilo que você falou do seu irmão. Perdoa aquilo que você disse de alguém. Perdoa essas palavras ofensivas. Humilha-te diante da presença do Senhor. Se eu me humilhar, se eu me arrepender, Deus vai me receber. O problema hoje é que ninguém quer se arrepender. Mas eu não fiz nada, pastor.
Pastor, eu vou se arrepender do quê? Eu não roubei, eu não matei, eu não falei mal de ninguém. Mas a tua oração, quais são as palavras que você tem usado na tua oração? O que é que você tem dito? Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Aí a gente toma aquelas atitudes que a gente não devia tomar. A gente se ira, a gente fica nervoso, a gente perde a estribeira, e a gente tem que entender que a cada dia nós temos que se arrepender, irmãos. A cada dia nós temos que dobrar o nosso joelho diante da presença do Senhor, porque nós pecamos. Nós pecamos. Foi a palavra do Senhor para nós nessa noite. Se te arrependeres, tu voltarás a ser o meu profeta. Jeremias não fez nada de errado. Ele só falou palavras para Deus que machucou o coração do Senhor. Deus falou: não, você está muito bravo, você está muito fora de si. Interessante é que Deus não aceitou o povo, mas Deus aceitou a Jeremias. Porque Deus olhava para o coração de Jeremias e via que era um coração que, apesar de revoltado, mas era um coração que amava, que buscava, que pregava, tinha a obra de Deus no coração. Irmãos, é tempo de humilhação, é tempo de arrependimento. Começa a mudar a tua forma de agir. Começa a cada noite chorar aos pés do Senhor. Começa a cada noite pedir: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter feito a tua obra. Eu me arrependo de orar. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de não pregar para as pessoas. Eu me arrependo de não ter feito a tua obra. Eu me arrependo porque eu não estou na condição que o Senhor me colocou. Irmãos, quando a gente se humilha na presença do Senhor, a nossa vida muda. A palavra de Deus nos diz assim: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele te esclarecerá, Ele te abençoará, Ele te levantará. Aleluia.